Amados irmãos, de fato estamos sob ataque. Há uma guerra cultural, e a consequência disso é que estamos perdendo os nossos jovens. Muitos jovens têm sido fortemente abalados por terem caído nas seduções decorrentes dessas ideologias anticristãs provenientes do inimigo de nossas almas, provenientes do Satanás. Estou escrevendo o próximo livro aí, em que eu abordo as duas estratégias principais do inimigo de nossas almas. A primeira estratégia é do faraó do Egito, da brutalidade, estratégia da destruição, estratégia da radicalidade na abordagem das questões. E há, na história da humanidade, alguns momentos em que o inimigo das nossas almas agiu dessa forma. Stalin, por exemplo, matou 20 milhões de compatriotas. Isso aí é uma brutalidade muito grande. E nós devemos orar pela igreja perseguida, que ocorre até hoje. De fato, mais cristãos foram mortos só no século passado, no século XX, em razão da sua fé, do que nos 19 outros séculos somados. A igreja perseguida existe até hoje e precisa de nossa oração. Mas eu tenho conclamado a igreja do Senhor para orar pela igreja, não apenas a perseguida, mas orar pela igreja seduzida. A igreja seduzida, a igreja que é fruto de um ataque do inimigo de nossas almas, não a moda do faraó do Egito, mas a moda do rei da Babilônia. O rei da Babilônia quis conquistar Daniel não pela brutalidade, mas pela sedução. Conforme nós sabemos, foi oferecido a Daniel e seus amigos da comida do rei e da bebida do rei. E é isso que tem ocorrido aqui. E é importante que nós saibamos as artimanhas, as ferramentas que são utilizadas para que nós nos preparemos e não percamos os nossos jovens. Eu não posso dizer para vocês a tristeza de meu coração quando eu viajo muito por aí, e não raramente, para não dizer quase frequentemente. Quando eu chego num lugar, amigos queridos me levam para conversar, almoçar, e muitos dos quais, homens piedosos, homens crentes, homens que dedicaram a vida ao Senhor, compartilham comigo a tristeza do que tem ocorrido com os filhos e filhas que abrem o caminho, abrem a direção correta e enveredam por caminhos que não são aprazíveis ao Senhor. E o problema disso é a sedução. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender os horrores do comunismo ideológico e vamos entender como ele age, entender como nós devemos nos preparar enquanto igreja. O inimigo do comunismo não é o capitalismo, o inimigo do comunismo é o cristianismo, e nós vamos entender por quê e mostrar como nós devemos nos preparar. É importante que saibamos isso, é importante que pensemos isso. O próprio Jesus de Nazaré, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no verso 37, ele é questionado sobre qual é o maior dos mandamentos. Em Mateus 22, 37, Jesus de Nazaré diz: amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento, toda a sua capacidade intelectual, com todo o seu pensamento. Deus não quer que nós entreguemos o nosso coração a Ele, mas deixemos o cérebro do lado de fora da porta. A experiência cristã é uma experiência de amar a Deus por completo. Aliás, como é que você pode verdadeiramente crescer em amor por alguém se você não o conhece? É por isso que Jesus de Nazaré diz: o maior mandamento envolve o intelecto. Nós temos que entender o que está acontecendo. Existe inclusive um mandamento para isso, para que nós pensemos a nossa fé. É possível ter uma fé que não tenha base na razão? É possível, mas essa fé que não tem base na razão não é uma fé do tipo cristã. A fé do tipo cristã, ela é sustentada na razão. Não é dizer que a razão substitui a fé, mas é dizer que a fé não é contrária à razão. Para que vocês tenham uma ideia, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, as Escrituras dizem: santifique o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós temos de estar preparados para apresentar a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé.
Nós temos de estar preparados para saber o porquê nós cremos, pensarmos a experiência cristã para que não caiamos por ignorância nas artimanhas do inimigo de nossas almas. Deus se revela para nós, para que nós possamos entendê-lo, explicá-lo. Sim, podemos explicar Deus, não pelo que ele não se revela, mas pelo que ele se revela. Interessante que muitos trazem a Deuteronômio 29 e 29 como um obstáculo para a explicação de Deus, porque a primeira parte diz: as coisas misteriosas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas o próprio verso não termina aí, ele continua: mas as reveladas nos pertencem aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. São as reveladas que nós temos que entender, explicar. Deus se revela para nós, para que, repito, reitero, repiso, vermentizo, possamos entendê-lo e, portanto, amá-lo. Esse é o nosso objetivo, entender Deus, explicar Deus, a revelação de Deus, para que possamos amá-lo. Deus é amor, afinal. E é uma frase revolucionadora essa aí, viu? Revolucionadora. Lá na primeira epístola de João, no capítulo 4, no verso 8, e isso se repete na primeira de João 4,16, nós temos a expressão: Deus é amor. Primeira epístola de João, não o evangelho de João, primeira epístola de João, no capítulo 4, no verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor, e nós, para que cresçamos em amor por ele, temos que entendê-lo. E para que nós o entendamos a sua revelação, temos que estudar também e entender também tudo o que ele criou, não apenas as Escrituras. As Escrituras são, sim, a revelação principal de Deus. Todos nós sabemos isso, né? Não preciso nem falar sobre elas, já vim aqui muitas vezes falar sobre as Escrituras. Os 66 livros, como vocês sabem, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores, 31 dos quais escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos quais escreveram os 27 do Novo, num período de 1500. E é impressionante. Eu mesmo escrevo o meu livro sozinho, cheio de contradição, tem que ajeitar. A editora aqui do pastor fica revisando. Agora aqui você não tem uma só contradição. Esta é a revelação principal do Senhor. Aqui é a verdade, mas há outra revelação. Há outra revelação de Deus, que inclusive o apóstolo Paulo, na carta à igreja em Roma, na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, faz menção. Romanos 1:20 diz o quê? Olha o que as Escrituras dizem: porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua própria divindade, os atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua própria divindade, são, desde o princípio do mundo, são percebidos por meio das coisas que foram criadas. As coisas criadas são também revelação do Senhor. Não apenas as Escrituras, mas as coisas criadas. Então nós temos que entender o que é isso. Quais são as coisas criadas? O universo e tudo que existe. A sociedade é uma coisa criada. Os elementos, as construções sociais, as ideologias, tudo que existe é uma criação, e nós temos que entender isso, nos debruçar sobre isso, buscar a verdade, para que nós nos protejamos. A verdade para nós é caríssima, amados irmãos. Você veja que a civilização grega, por séculos, se debruçava sobre o conceito de verdade, que em grego é aletheia. Por séculos se debruçava sobre o conceito de verdade. E uma das biografias de Jesus de Nazaré, na Bíblia tem 4 biografias de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas em uma de suas biografias, aquela que é escrita numa mentalidade grega, que é escrita por João, ele registra uma frase de Jesus falando sobre si mesmo, descrevendo a si próprio. E essa frase é impressionante. Isso está em João no capítulo 14, no verso 6. Quando Jesus de Nazaré diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é? Diz: ninguém vem ao Pai, não diz ninguém vai ao Pai, porque ele e o Pai são um. Mas o impressionante aqui é que ele diz: eu sou a verdade. E se nós formos ler isso em grego, vocês sabem que o Novo Testamento é escrito em grego, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico. Mas se nós formos ler isso em grego, a palavra que é traduzida por verdade é exatamente a palavra que a civilização grega estudava, se debruçava sobre, que é aletheia. Então, para nós cristãos, a verdade é muito cara.
A verdade é mais do que um conceito, a verdade é mais do que uma ideia. Para nós, a verdade é uma pessoa. Relativizar a verdade é relativizar o nosso Senhor e Salvador. Relativizar a verdade é relativizar Cristo. E na relativização da verdade, todas essas ideologias perversas têm entrado no ambiente cristão. Relativizações incríveis da verdade, como por exemplo a ideia de que um homem pode ser uma mulher. Isso é uma relativização perversa. O homem não pode ser uma mulher. Não é porque eu não queira, não. O homem não pode ser uma mulher, não é porque eu não queira. É porque existe um impeditivo chamado realidade. No máximo, um homem consegue ser um homem efeminado, e uma mulher consegue ser uma mulher masculinizada, mas um homem não pode ser uma mulher. E a gente tem que entender que trazer isso para o ambiente da igreja, trazer isso para a família, é, na realidade, relativizar o próprio Cristo. Não é apenas abrir mão da sanidade mental, mas é entregar a própria alma. Amados irmãos, na construção intelectual humana, existe sim um intuito de ataque por meio da ideologia. Quando Marx e Engels construíram a sua teoria, eles queriam dar uma percepção de como as sociedades funcionavam. Até um intuito interessante. Eles diziam: todas as sociedades funcionarão assim. Você terá um ambiente de feudalismo. E no feudalismo, naturalmente, haverá tensões internas que resultarão, essas tensões, numa revolução chamada Revolução Burguesa. Então, após o feudalismo, você terá o capitalismo. E no processo do capitalismo, naturalmente haverá tensões internas que resultarão em uma outra revolução, a chamada Revolução Operária, a Revolução do Proletariado. E, portanto, você terá o comunismo. Essa era a ideia de Marx e Engels, que todas as sociedades funcionariam assim: feudalismo, capitalismo e comunismo. Ocorre que isso não funcionou. Ele dizia: bastava que nós agíssemos na economia, que a parte ideológica seria decorrência da ação na economia. Mas, tecnicamente falando, para quem é da área, a infraestrutura econômica geraria a superestrutura ideológica. Bastava que você agisse na economia. Acontece que isso não ocorreu. O mundo não é descrito, levado, manipulado pela economia. A própria Revolução Russa, em 1917, é um exemplo disso. Você tem uma sociedade que é feudal e passa para uma sociedade comunista com uma burguesia irrelevante. Então, os seguidores de Marx, gradativamente, deixaram de agir no campo econômico e passaram a agir no campo ideológico. O próprio Lenin, na Revolução, já tem uma ação muito mais política do que propriamente é previsto pelas ideias de Marx e Engels. Até que veio um pensador que estava preso sob o regime de Mussolini, chamado Antônio Gramsci, que escreve um livro chamado Cartas do Cárcere, em que ele diz que a ação deve ser diretamente na ideologia. É por isso que, em vez de usar a metodologia de separação com base na economia, como por exemplo, colocar empregador contra empregado, colocar burguês contra proletariado, tudo de índole econômica, essa mesma metodologia é aplicada hoje no âmbito da ideologia. A separação hoje é no âmbito da ideologia, é negro contra branco, mulher contra homem, homossexual contra heterossexual, índio contra não índio. Essas ideologias perversas, anticristãs, do comunismo ideológico, no intuito de separar as pessoas para determinar como elas devem se comportar. E aí eu vou falar uma coisa muito importante para a Igreja do Senhor agora. Houve uma descoberta pela escola de Frankfurt e a filosofia do século XX, que revoluciona tudo como uma ferramenta de como essas pessoas, nessas categorias, podem ser dominadas. O negro, o branco, a mulher, e todas essas categorias podem ser dominadas. Essa descoberta é muito perversa e muita gente na Igreja do Senhor não está se atentando para ela. Em várias áreas da escola de Frankfurt, inclusive tem um livro escrito por um dos maiores pensadores do século XX, chamado Ludwig Wittgenstein, que escreveu um livro chamado Tratados Lógico-Filosóficos, que na proposição 7 desse livro, ele diz algo que parece simples, mas é tão poderoso como uma bomba atômica.
Ele diz assim: sobre aquilo que não se pode falar, deve se calar. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Sobre o que não se pode falar, deve se calar. O seu pensamento está circunscrito à sua linguagem. A sua linguagem determina a sua capacidade de pensamento. Se eu quiser dominar como você pensa, basta que eu domine como você fala. E, portanto, se eu domino como você pensa, eu dominarei como você age. O caminho para colocar as pessoas nessas categorias passou a ser o intuito do comunismo ideológico de dominar a linguagem por completo. E nós não estamos nos atentando para isso, amados irmãos. Existem ataques ferozes à linguagem hoje em dia, e nós, mesmo na família, abrimos mão da autonomia linguística, passamos a aceitar o uso de linguagem que não é a corriqueira. Eu representei o Brasil na CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Quando você chega lá, um bocado de países que recebem financiamento, recebiam no governo comunista e voltaram a receber agora financiamento do Brasil, loucos pelas essas reformas infindáveis da língua portuguesa. Por que isso? Vocês já pensaram para que tanta reforma? Tira o trema, tira o hífen. Para que isso? Por quê? Essa loucura. Eu tenho muita saudade do trema. Eu tenho até dito que eu quis fazer até na universidade, pastor, uma passeata pela volta do trema. E só fui eu. Só fui eu. Por quê? Vocês já pensaram? Isso é um ataque à linguagem. Para que os filhos hoje abram um livro da tradição e vejam um português diferente e automaticamente pensem: se o português é antigo, esse livro é obsoleto. Temos que pensar. Não só isso. A linguagem hoje está sendo afetada, inclusive nas crianças. Amados irmãos, as escolas bíblicas dominicais apareceram, pastor, como um intuito de ensinar as pessoas a lerem. E eu vou dizer ao senhor, vão ter de voltar a fazer a mesma coisa. As EBDs vão ter de voltar a ensinar as pessoas a lerem, porque inventamos hoje a impressionante instituição da escola que não serve para ensinar ninguém a ler. Se vocês têm menino pequeno, pode prestar atenção. O menino faz 8, 9, 10 anos de idade e não sabe ler. 11 anos de idade e não sabe ler. E os pais desesperados, em vez de botar a culpa, entender que isso faz parte de um método perverso de acabar a linguagem na criança e, portanto, a sua capacidade cognoscitiva, em vez de botar a culpa num método que não funciona, os pais estão o quê? Inclusive em muitas igrejas, desesperados por um diagnóstico. Para essa equação fechar, o pai, em vez de entender que a metodologia não presta, quer, para tratar a própria culpa, dizer que o filho tem o quê? Dislalia, disortografia, descalculia, dislexia, TDAH, até chega à absurdidade de esticar os limites do autismo. Todo mundo é autista? Quando na realidade o problema está no método. No método. No método. Eu, quando era criança, como é que eu aprendi? E muitos de vocês aqui. Como foi que a gente aprendeu o nome cavalo? Como é que a gente aprendia? C-A-K, V-A-V-A, L-O-L-O. Hoje nem é assim não, pastor. Hoje nem é assim não. Funcionava, menino com 4, 5 anos estava lendo. Hoje nem é assim não. Hoje bota o nome cavalo na frente do menino, o menino olha para aquilo parecendo um hieroglifo da Suméria. Espreme os olhos. Não sabe o que é aquilo. E a professora não pode dizer, porque o construtivismo diz que o saber tem que vir naturalmente dentro da pessoa. Nós estamos criando uma geração de analfabetos. Analfabetos, e a igreja tem de se posicionar. Ser contra isso. Outra vez botaram o nome A-B-E-L-H-A. A-B-E-L-H-A e botaram a figura do animal para ver se ajudava. O menino olhou para aquilo e disse: meu filho, o que é isso? A professora desesperada, olha para a figura, que bicho é esse? E o menino olhou e disse: marimbondo.
Está assim. Está assim. Ou eu estou dizendo algum absurdo? O nível de QI do Brasil médio hoje é 83 pontos, meus amados irmãos. 83 pontos. Uma nação como a brasileira, com QI dessa qualidade, se cair 10 pontos, nós estaremos falando de uma sociedade de deficientes intelectuais. Uma sociedade de deficientes intelectuais. E a igreja tem de se posicionar, a família tem de se posicionar. Nós temos que estar perto dos nossos filhos. Não nós podemos deixar que o comunismo ideológico os destrua. Na segunda epístola a Timóteo, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, no verso 10 e 11, também estou escrevendo outro livro sobre isso, que Paulo, ele é um mentor para Timóteo, e na segunda epístola a ele, a Timóteo, no capítulo 3, no verso 10 e 15, ele começa como? Você tem acompanhado de perto o meu ensino, o meu propósito. Segunda a Timóteo 3, essa é Tessalonicenses, irmão. Segunda a Timóteo, capítulo 3, verso 10. Olha só como diz aí, você tem acompanhado de perto, existe a metodologia de como devemos fazer com nossos filhos. As escrituras falam para nós. Tem seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, e aí vão 10 pontos. Eu estou escrevendo um livro sobre isso. Mas você veja bem, você tem seguido de perto. Aí muitos na igreja do Senhor hoje compram a falácia do tempo de qualidade. Se eu passar meia hora com o menino por dia, está tudo bem. Não está tudo bem, meus queridos. Não é o que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz, se você quer influenciar seu filho, você tem de estar perto. É isso que a Bíblia diz. Você tem de estar perto. E nós não nos posicionamos. Muitas vezes abrimos mão até para ideologias perversas, como essas ideologias que tentam separar as pessoas que eu estava falando. Negrismo é uma delas. As igrejas recebendo essa proposta do inimigo de nossas almas, que há racismo estrutural no Brasil, quando não há de forma alguma. Pode haver pessoas racistas, como há estupradores, pedófilos, assassinos, pode haver racista, mas racismo estrutural não há, e muito menos na igreja. E as pessoas, às vezes, comprando isso, destruindo a vida de pessoas. Para todo lugar que eu vou no Brasil, independentemente de qual estado seja, eu olho assim o auditório e é a mesma coisa, várias cores. Isso é a nossa beleza. Nós somos um povo mestiço. A mestiçagem é um tratado de paz em relação à tensão racial. E o comunismo ideológico não deixa que nós falemos sobre isso. Hoje em dia não se fala de mestiçagem. Criminalizam, inclusive, palavras que são palavras, termos técnicos da mestiçagem, como cafuzo, mameluco, mulato. Você chama uma pessoa de mulata, é como se fosse agredi-la, quando na realidade isso é um termo técnico da mestiçagem. Como é que pode ser uma agressão isso? É claro, é porque uma ideologia querem dizer que a mestiçagem não deve ser promovida. Porque se somos um povo mestiço, como é que podemos ser racistas se os racistas não se miscigenam? Se somos mestiços, isso é uma prova empírica, clara, direta, que nós não somos estruturalmente racistas. E as pessoas não pensam. Amados irmãos, quem era o presidente do Brasil em 1910? Nilo Peçanha. Um negro. Quase um século antes de Obama. Quem é o patrono da literatura nacional, meus queridos? Machado de Assis, considerado um negro. Pelé é chamado como? Rei. É verdade que no Brasil a monarquia é dividida, né? Tem Roberto Carlos, que é o mestiço, né? Mas rei Pelé. Até no catolicismo, Maria, pastor, a pessoa de Maria não era negra, não é verdade? E tem representação no catolicismo de Maria, tem Maria disso, daquilo, não sei o quê. Para ser padroeira do Brasil, escolheram quem?
a negra. Como é que nós somos um povo racista? E na igreja, a igreja tem que se portar, se colocar contra essa absurdidade que destrói as pessoas, separa as pessoas para dominá-las, dizendo como elas devem falar, pensar e agir. A igreja sempre se posicionou. O apóstolo Paulo, amados irmãos, no momento, pastor, em que 75% da população de Atenas eram de escravos. 75% eram de escravos, e cada 4 pessoas, 3 eram escravos em Atenas. Aliás, de cada 2 pessoas em Roma, 1 era escrava. 50% da população de Roma eram de escravos. O apóstolo Paulo diz o quê? Na carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 28. Não há homem nem mulher, judeu nem gentil, escravo nem livre, todos são um em Cristo Jesus. Nós temos que nos posicionar. A igreja sempre foi contra as ideologias destrutivas. Aí passam com loucuras, como se a escravidão fosse em razão da pele, da cor da pele. A escravidão nunca foi em razão da pele, meus irmãos. Os próprios judeus foram escravizados, vocês sabem, por 400 anos. O nome escravo vem de que nome, vocês sabem? Eslavo. Os primeiros escravos nos Estados Unidos eram brancos. A escravidão é uma chaga perversa da população, da humanidade, desde sempre houve. Mas não tem a ver com a cor da pele. E a gente fica aceitando essas coisas. Fica aceitando. Todo mundo escravizou todo mundo, infelizmente, mas essa é a história. Brancos escravizaram brancos, negros escravizaram negros, como fazem até hoje. Como brancos escravizam brancos até hoje, brancos escravizaram negros, não tem a ver com a cor da pele. Os portugueses mesmo, que se enveredaram na escravidão africana, foram eles mesmos escravizados pelos piratas da Berbéria, negros do norte da África, do século XV ao XVIII. É história. E nós deixamos que isso venha nos dividir enquanto igreja do Senhor, enquanto a igreja prega a unidade. As Assembleias de Deus, desde sempre, pastor, com mentores da mais alta estirpe, negros. Toda igreja, nós somos mestiços. E nós deixamos que o negrismo trate os negros como se fosse a comunidade de insetos. Se você é negro aqui, vai ter um pensamento independente para ver se o negrismo não vai contra você. Eu estava assistindo a um podcast. E tinham lá, eu só prestei atenção na cor deles depois que eu vi esse episódio. 2 negros e um branco. E o negro diz uma coisa lá, contra a qual o outro negro diz assim: ei, rapaz, isso não é opinião de pretão, não. Oxi! Como se houvesse opinião de preto, de branco, de azul, de verde. O que quer dizer a cor da pele? Nada. Então eles querem dominar. O negro não gosta do negrismo, quem gosta do negrismo é o negrista. A mulher não gosta do feminismo, quem gosta do feminismo é a feminista. Porque o feminismo quer controlar, dominar, escravizar, dizendo como você deve falar, pensar e agir. Até deficiência física está sendo usada para isso. A pessoa surda, por exemplo. Agora estou com a história de comunidade dos surdos. Surdo é deficiência. A pessoa é surda, vai botar um implante coclear. Muitos da comunidade surda vai dizer o quê? Você vai trair a comunidade. Eu, por exemplo, sou cego de um olho, não vejo bem no outro. Pronto, isso é uma comunidade, vou criar a comunidade dos cegos. Para dizer como a gente deve pensar, agir. Nós somos livres. A pessoa surda, a pessoa cega, a pessoa de qualquer coisa é um ser humano como outro qualquer, que tem um problema, que tem que resolver. E as pessoas não entendem isso. Sendo dominadas, escravizadas, como se fosse uma comunidade de insetos. Pela pessoa ser surda, todas têm que ser iguais. Pela pessoa ser negra, todas têm que pensar da mesma forma. Por ser mulher, todos têm que pensar da mesma forma. Não! Nós somos independentes, indivíduos. A redenção no cristianismo é individual. Individual. A transformação genuína que Cristo propõe é de dentro para fora, não é uma imposição de fora para dentro, não. De dentro para fora.
O rei Josias, que era um bom rei, assumiu o trono com 8 anos de idade, um bom rei. Ele, quando se deparou com as escrituras, ele, em arrependimento, rasga as próprias roupas diante daquilo. E ele quis implementar as escrituras como uma lei civil. Funcionou? Não. Funcionou não. Por quê? O filho dele, quando se deparou com as escrituras, em vez de rasgar as próprias roupas, rasgou foram as escrituras. Porque a genuína transformação que Deus promove é de dentro para fora. Não nos deixemos ser escravizados, amados irmãos. Cuidemos dos nossos filhos. Não abramos mão da nossa autonomia linguística. Não deixemos que outros mandem nas palavras que nós temos que usar. A sigla LGBT, desse movimento político LGBTista. O IBGE diz que tem 1,7% de homossexuais no Brasil. 1,7% de homossexuais do Brasil. O LGBTismo é um movimento político. O LGBT, depois vem uma letra lá chamada Q. Essa Q representa o quê? Vocês sabem? Queer. O que quer dizer queer? Vocês sabem? Ninguém sabe. Sabe por que não sabe? Porque é uma palavra que tem por intuito não ter significado, pastor. Você fala a palavra e o outro define. Você vai falar a palavra que não tem significado? Que doidice é essa? A gente ficou doido? Ficou todo mundo doido? Não, não deixe, não aceite. E até coisas sutis. Eu, por exemplo, não digo bom dia a todos e a todas, eu não digo. É sutil, a gente não dizia antes, se lembra? Não dizia, porque da passagem do latim para o português, o neutro assumiu a forma masculina e todos quer dizer todo mundo. E tem pessoas que às vezes falam para o filho, bom dia a todos e a todas. Vocês se lembram da descoberta do século XX, da forma que ele fala, ele pensa, e da forma que ele pensa, ele age. O pensamento é forjado, moldado pela sua linguagem. Todes é caso de internação. Eu nem estou abordando porque isso é caso de internação. Isso é problema sim. Aí você diz, mas pastor, você está exagerando o mundo. É, meu querido, está certo. Algumas coisas para vocês aqui que está acontecendo. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das melhores universidades do Brasil, tem um programa de doutorado em matemática. E olha que matemática é a linguagem mais formal, rigorosa que existe. E as linhas de pesquisa desse programa de matemática da UFRJ, sabe quais são? A primeira se chama Mathematics Queer. A segunda se chama Afromatemática. Meu querido, independentemente da sua opção sexual, o nome é opção sexual, 2 mais 2 serão 4. Independentemente da cor da sua pele, 2 mais 2 serão 4. E para que o doutorado em matemática queer? Eu fui ler a descrição da linha de pesquisa. Para treinar professores do ensino fundamental e médio a tratarem questões de gênero e de raça no ensino da matemática. Matemática. Imagine se eu for falar aqui de sociologia, filosofia, história e geografia. Imagine. Hoje em dia as escolas estão querendo fazer, pastor, a gestão socioemocional da criança. Socioemocional da criança. A escola é gerida pelo Estado, né? Porque o comunismo detesta escola confessional, detesta a escola cívico-militar e detesta a homeschooling, educação domiciliar. Porque essas são mais independentes. Mas a escola do Estado, as escolas normais, privadas inclusive, que não são confessionais, seguindo essa orientação de gestão socioemocional da criança. Socioemocional. Veja se seus netos, seus filhos não estão com essas disciplinas de inteligência de vida, projeto de vida, laboratório de inteligência de vida, essas coisas. É a escola que vai gerir a emoção do seu filho? É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer? Que o professor comunista vai dizer para o seu filho o que é certo e o que é errado? Quem tem que dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim? É a família, rapaz. Não é a escola, não.
A escola é a pior instituição da face da terra para educar. Ela serve para ensinar. Ensinar. Os pais querem terceirizar para todo mundo. São os pais. Assumamos a nossa responsabilidade. Amados irmãos, lá no Nordeste, eu não conheço ninguém que pega um menino, que em tupi é curumim. Não conheço ninguém que pega um curumim e diz, vai brincar com as peixeiras, meu filho. Diz isso? Não. E como é que você coloca seu filho para brincar com as garras destrutivas, os arroubos perversos satânicos do comunismo ideológico? Como é que a gente faz isso? Eu folhei esse material dessas disciplinas. Alguns deles fazem, alguns anos, no material faz associação com a organização chamada MEMO. Depois você pesquisa na internet. MEMO é homem ao contrário. Para dizer o quê? Que a masculinidade é tóxica. Seu menino com 2 anos, 3 anos, aprendendo que ser homem é ruim. É por isso que está do jeito que está, não tem mais quase homem. Está aprendendo desde criança. Não existe masculinidade tóxica. Não existe. Excesso de masculinidade, excesso de quê? De provisão, proteção, segurança, liderança. Isso é excesso de masculinidade. Homem bater em mulher é crime. Não é excesso de masculinidade. Aí teve até um programa de televisão aí que tinha um homem pedindo desculpa à mulher por ser homem. Desculpe, não sei se não vi, me disseram, né? Desculpe, fulana, porque eu sou um homem. Já se pensou um negócio desse? É claro, é outra coisa, tem que criar os meninos para serem homem também, sabe? A família hoje, criando os filhos absolutamente frágeis, aceitando essas propostas que tornam homens que não são capazes de defender a família. Não são capazes de defender a família. Chegou para mim, lá na igreja, um rapaz, né? Diz assim, pastor, o senhor sabe, né? Eu sou jovem. Aí eu olhei, quantos anos você tem, rapaz? Eles têm 28 anos. Eu digo, rapaz, você não é jovem, não. 28 anos com essa conversa? 28 anos? Antigamente, a pessoa com 21 anos, um homem com 21, 22, está querendo casar, ter filho, ter família, arranjar um trabalho, trabalhar, sustentar. Hoje você pega os meninos hoje, os rapazes hoje, pastor, com 21 anos, 22 anos, muitos dos quais você pergunta qual é o seu objetivo. Sabe qual é o objetivo dele? Comprar um apartamento bem pequenininho e morar, criar um gato castrado dentro do apartamento. Esse é o objetivo de muita gente. Não quer mais formar família. O antinatalismo. Qual é a taxa de natalidade da mulher no Brasil hoje? Sabe qual é? 1,65. 1,65. Qualquer taxa de natalidade abaixo de 2,1 há um decréscimo da população. 2024, 1,65. Se você pegar pouco tempo, né? Você pega aí 2020, 1980, você vai ver a mudança para 2 por mulher, 4 por mulher, 6 por mulher, e hoje está 1,65. Uma família de um filho é vulnerável. Se vocês tiverem aqui mais de 5 irmãos, ou 4 irmãos, 5 irmãos, vocês vão ver. Os irmãos podem até um querer matar o outro, mas venham de fora. Venham de fora. Não é uma instituição frágil. O antinatalismo quer acabar com a família. O abortismo quer acabar com a família. Acabar com a família. E a gente não vai se posicionar. Existe crente a favor de aborto, é isso? Existe crente a favor de aborto? E a gente não vai se posicionar? Hoje em dia não querem apenas mulheres que abortam. Querem mulheres que nem podem engravidar porque são homens. É isso. Mulheres que não podem nem engravidar porque são homens. Homens que se fantasiam de mulheres são travestis e dizem que são mulheres. E a gente tem que aceitar, tem que falar do jeito que é. E se você não concordar, ele nem discute o conceito. Vai chamar você de quê? Homofóbico. O que é fobia? A fobia é uma palavra na categoria de quê? Da psiquiatria, meus queridos. Agorafobia, claustrofobia.
Eu tenho um problema psiquiátrico por dizer que um homem não pode ser uma mulher? Eu não posso nem discutir esse conceito. Eu não posso nem analisar esse conceito. Porque se eu for discutir, eu tenho um problema psiquiátrico, é isso mesmo? E a gente não faz nada? Amados irmãos, a igreja e a família são os obstáculos principais contra os arroubos destrutivos do comunismo ideológico. Nós temos que nos posicionar. Não é se pastor pode ou não falar de política, não. É que pastor deve falar de política. Não estou falando de política no sentido amplo. Isso faz parte da nossa teologia pública. Isso faz parte da nossa apologética cultural. Isso faz parte da defesa dos jovens. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que ter coragem. Vocês têm aqui um pastor que é corajoso, mas não é todo canto que é assim, não. Tem gente frouxa que você não tem noção. Pastores cambaleando sobre suas próprias pernas. Mais fraco do que caldo de batata. Mais fraco do que caldo de batata. Vocês têm, mas não são todos, não. As igrejas estão sendo carcomidas, muitas das quais de dentro para fora, com cânceres perversos. A igreja católica, coitada, já está mais para lá do que para cá com a teologia da libertação. E a igreja protestante, cuidado, viu? Com a teologia da missão integral. Teologia da missão integral, pastor, vai dizer o quê? Que o fim da igreja é a caridade. Olha a aparência boa. Aparência boa, né? O fim da igreja é a caridade. Não é que a igreja não deva fazer caridade, não. Deve fazer caridade. Mas a caridade é uma oportunidade para você chegar lá e pregar a palavra do arrependimento. Palavra da salvação. A igreja não é uma ONG. A igreja não é uma ONG. Porque se você não prega a palavra da salvação, apenas faz caridade, você está colocando aquela pessoa numa ladeira macia e escorregadia que vai direto para o inferno. É a verdade, irmãos. É a verdade, irmãos. Os índios, por exemplo, eu estive na fronteira, pastor, com a Colômbia, Brasil e Peru. Aí fui ameaçado de morte lá. O que eu fui dizer lá? Um bocado de índio, os ticuna, maior etnia. Aliás, índio, quando eu estava no governo, a pessoa chegava assim, eu falava, os índios da etnia, o pessoal dizia, é povo indígena. Fazia, diretor, fale povo indígena. Eu digo, ninguém manda nas minhas palavras não, minha querida. Quem manda nas minhas palavras sou eu. E o índio é povo sim, mas não é povo indígena não, é povo brasileiro. Índio é povo brasileiro. Como eu sou, como você é. Cheguei lá, olha você ver como são as coisas que a gente às vezes não tem noção. Cheguei lá na fronteira, um bocado de índio, eu dizia, ei, pessoal. Aí estavam os índios, os antropólogos comunistas, morrendo de raiva, faltava pouco eu ter um atentado lá, o pessoal protegendo, como de lá no Nordeste, uma ruma de índio, um bocado de índio, brasileiros. E eu dizia, sabe o que é que vocês devem plantar? O quê? Aí eu dizia, o que vocês quiserem. Por que o Estado tem que dizer o que você tem que plantar? Criam-se escolas lá, e o índio tem que colocar o filho numa escola para o filho dele aprender na língua dele, que é ticuna maguete, do caso dos ticuna. Isso numa região, pastor, que aqui fala português. Você atravessa o quebra-mola, Colômbia, fala espanhol. Aquele menino podia falar nativamente o português, o espanhol e aprender com a comunidade dele o ticuna maguete, não tem problema. Mas quem decide onde o menino vai aprender e que língua o menino vai aprender não é o Estado comunista, não. É para ser os pais. Pastor, qual é o problema do menino ir para uma escola que só fala ticuna maguete? Irmãos, vamos pensar. Com todo respeito aqui para quem for professor, mas me diga uma coisa. A coisa mais difícil do mundo é você encontrar um professor de física que preste falando português, quanto mais falando ticuna maguete. Aquele menino é condenado a quê? A miséria. A miséria. E nós não vamos nos posicionar. Não vamos nos posicionar. Vamos deixar ser carcomidos de dentro para fora. Falar da teologia da missão integral, que é essa questão da caridade, né? Daqui a pouco o povo tira Jesus Cristo e bota a cesta básica no lugar. Querem fazer da igreja uma ONG. Propostas sutis. Veganismo a mesma coisa, irmãos. Veganismo a mesma coisa. Pessoas que se enveredam pelo veganismo passam a ser o quê?
feministas, antinatalistas, antipatriarcalistas. Não é verdade? Ou não? Veganismo é uma ideologia perversa. Por que perversa, pastor? Porque daqui a pouco a pessoa tirou o Criador e está adorando a criação. Se a teologia da missão integral tira Jesus e bota a cesta básica no lugar, o vegano tira Jesus e bota o papagaio da cara roxa. Estava para encerrar falando sobre a igreja e a família como obstáculos contra isso. Mas, irmãos, eu estava em Brasília, um colega lá tinha um filho pequenininho. E ele contou para mim: olha, pastor, que coisa interessante. Eu estava arrumando o meu escritório em casa, peguei os papéis que eu não queria e jogava no chão do meu escritório da minha casa, para depois arrumar. Aí ele contando para mim, olha só que coisa interessante. Meu menino, bem pequenininho, olhou para mim e disse assim: papai, se o senhor jogar de novo esse papel no chão, eu vou dizer para a tia. Aí ele kkkk com esse negócio, rindo com esse negócio. Como é, amados irmãos? O Estado está promovendo quebra de cumplicidade dentro da família. Um menino de 3 anos está sendo ensinado a denunciar o pai porque está jogando papel no chão, na casa que ele construiu, no escritório dele. É isso mesmo? Você tinha coragem de fazer isso com seu pai? E hoje as crianças estão fazendo. E a gente está achando certo. Cadê os laços de cumplicidade, de segurança da família, de resistência? A família do Senhor é a resistência. A igreja do Senhor é a resistência. Temos que valorizar a igreja do Senhor. Temos que ter coragem. A coragem, amados irmãos, é a porta por meio da qual todas as demais virtudes hão de passar. Sem coragem não há nenhuma virtude. A coragem é qualquer virtude no ponto de decisão. Estamos enfraquecendo. Vamos voltar a ser a igreja do Senhor. Amados irmãos, a igreja é um exército. Não é um hospital, não. Dentro do exército tem um hospital, não tem? Tem. Mas a igreja não é um hospital, não. Que conversa é essa? Se fosse um hospital, quando a pessoa ficasse boa, vai embora, né? A pessoa sã não está dentro do hospital, tá? Tá não. A igreja é um exército. Tem hospital dentro do exército, mas é um exército. E é um exército em um território ocupado. Essa é a igreja do Senhor. Se você não entregou sua vida ao Senhor, o inimigo de nossas almas fará tudo que estiver ao alcance dele para que você não entregue. Mas se você já entregou sua vida ao Senhor, o inimigo de nossas almas fará tudo que estiver ao alcance dele para que sua vida seja absolutamente inútil no quesito da expansão do reino de Deus na terra. Nós não podemos aceitar essa proposta, nós temos que nos posicionar, temos que ir adiante, temos que proclamar a verdade. Pode o sangue dar na canela, pode chover canivete, mas nós temos que ir à frente. Quando nós nos convertemos, amados irmãos, eu nunca entendi por que nós não somos imediatamente arrebatados. Porque pela lógica era para ser assim, sabe, pastor? A pessoa se converte aí, é arrebatado. Por que a gente continua aqui? Por que a gente continua aqui entre a nossa conversão e a nossa morte? Porque Deus tem algo para nós fazermos. Deus tem uma missão para realizarmos. Temos, irmãos, que nos posicionar. Temos de ser igreja. Temos de estar perto dos nossos filhos. Temos que ter coragem de chegar na escola. Olha só que coragem pequena, né? Chegar na escola e dizer assim: ei, é aula de gestão socioemocional, meu filho não vai não, pode tirar. É em casa. A não ser que seja uma escola confessional, que você escolheu aquilo ali para o seu filho. Mas o Estado não. É uma palavra, amados irmãos, de posicionamento. É uma palavra de entendimento, que nós temos que valorizar a igreja, temos que nos envolver na igreja, temos que entender que a igreja é um catalisador de nossos ministérios, de nossas ações. Temos que unir sob a visão para que possamos juntos levar adiante ao reino. Somos um exército no território ocupado. Se você é cristão,
Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Não há outra opção. Não existe uma terceira opção. E nós somos chamados a realizar algo não pela nossa própria força. O Senhor está em nós. O Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra. Do Deus que cria tudo a partir do nada. E olha que o verbo em Gênesis 1, que diz: no princípio Deus criou os céus e a terra, o verbo é bará. Esse verbo é um poder tão grande que só Deus se qualifica para ser sujeito desse verbo. Ninguém mais tem o poder necessário para executar a ação descrita pelo verbo. É o Espírito desse Deus que habita em nós, e nós vamos nos acovardar? Posicionemo-nos, amados irmãos. Nós somos chamados todos para isso. Pode acontecer o que for. Não deixemos de entender que nós somos eternos. Você é eterno e, pelo amor de Deus, não viva como se não fosse, não. Vamos adiante. O fim está próximo. Mas cabe a nós agora proclamar a palavra do arrependimento, para que mais e mais pessoas encontrem a eternidade ao lado do Pai, onde apenas ali a alegria e o regozijo eterno são plenamente experienciados. Então, que Deus abençoe poderosamente e sejam todos abençoados na prática da palavra do Senhor.